Vamos resolver agora algumas inequações polinomiais. Não se esqueça, uma inequação está pronta para ser resolvida quando o seu segundo membro vale zero. Caso não valha zero, passe toda a expressão que está no segundo membro subtraindo para o primeiro membro. Ok? Vamos lá. Essa é a regra básica. Temos aqui uma inequação polinomial, ou seja, uma inequação que apresenta polinômios. Sim? Qual é a regra? Ela só está pronta para ser resolvida quando o seu segundo membro vale zero. Ah, mas o segundo membro não vale zero. Então, passe tudo que está no segundo membro subtraindo para o primeiro membro. Vamos lá? Teremos então 2x menos 1. Jogo 4x para o primeiro membro, menos 4x. Jogo 5 para o primeiro membro, subtraindo, menos 5, menor ou igual a zero. Correto? Vamos continuar. Vamos organizar o polinômio do primeiro membro. 2x menos 4x, menos 2x. Menos 1 com menos 5, menos 6, menor ou igual a zero. Ok? Agora sim, ela está pronta para ser resolvida. Próximo passo. Vamos fazer o estudo do sinal do polinômio que está no primeiro membro. É uma expressão polinomial simples, do primeiro grau. Como é que a gente vai fazer esse estudo? Primeiro, procurar a raiz ou as raízes da expressão do primeiro membro. E aqui é bem simples. Determinar a raiz significa determinar para qual valor de x a expressão polinomial do primeiro membro vale zero. Ela será igual a zero, e é fácil enxergar, se o menos 2x menos 6 for igual a zero. Portanto, se o x for igual a quanto? Menos 3. Então, a raiz é menos 3. Vamos colocar essa raiz numa reta orientada. Está aqui, ó. Uma reta orientada dos reais. Qual é a raiz? É o menos 3. Aí vem a pergunta. Quantas vezes o menos 3 é raiz? Uma única vez. Então, a multiplicidade da raiz menos 3 é o número ímpar. Ótimo. Nós sabemos que em torno de raízes com multiplicidade ímpar ocorre alternância de sinais. Em torno de raízes com multiplicidade par não ocorre alternância de sinais. Ótimo. Quando x vale menos 3, a expressão menos 2x menos 6 vale zero. Então, na raiz, a expressão vale zero. Sim? Em torno da raiz ocorrerá alternância de sinais. Perfeito. Eu só preciso descobrir o sinal de um dos intervalos que eu descubro o sinal do outro. Perceba que o menos 3 divide a reta numerada em dois intervalos. Um intervalo à direita do menos 3, outro intervalo à esquerda do menos 3. Como é que a gente descobre um sinal? Substituindo o valor no lugar do x da expressão menos 2x menos 6. Qual o valor que nós costumamos substituir? O 1000. O 1000 está à direita do menos 3. O que ocorrer para o 1000 ocorre para todos os números que estão à direita do menos 3. Então vamos substituir. Menos 2 vezes 1000, menos 2000. Com menos 6, obviamente dá um número negativo. Então, à direita do menos 3, para qualquer número maior que menos 3, eu sei que essa expressão será negativa. No menos 3, tá certo? A expressão valerá zero. E à esquerda do menos 3, como tem alternância de sinais, a expressão será positiva. Ah, muito bem. E nós queremos saber quando é que essa expressão vai ser menor ou igual a zero. Ou seja, quando essa expressão será negativa ou zero. Quer saber quando ela será igual a zero? Sim. Ela será negativa à direita do menos 3. E será igual a zero no menos 3. Ótimo, o enunciado resolver exige como resposta um conjunto solução. Portanto, o conjunto solução dessa inequação será fechado em menos 3, aberto em mais infinito. Lembre-se que para representar o aberto pode ser um parênteses para dentro ou um colchetes para fora. Ok? Vamos dar uma olhada na segunda.
x menor ou igual a x ao quadrado. Tome cuidado, um erro muito comum aqui é a pessoa simplificar por x. Esse é um erro grave. Você não simplifica variável em uma equação ou em uma inequação. Variáveis, jamais. Tudo bem? Siga a regra. Uma inequação está pronta para ser resolvida quando o seu segundo membro vale zero. Caso não valha zero, como nesse caso, passe tudo o que está no segundo membro subtraindo para o primeiro membro, certo? Se você cumprir essa regra, você nunca corre o risco de ficar cortando o x indevidamente, tudo bem? Então, vamos lá? Passando o x ao quadrado subtraindo para o primeiro membro, teremos menos x ao quadrado mais x menor ou igual a zero. Ótimo! Temos no primeiro membro um polinômio do segundo grau, tá certo? Vamos encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau? É bem simples, né? Eu quero descobrir para quais valores de x o menos x ao quadrado mais x valerá zero. Colocando x em evidência, isso ocorrerá se o menos x que multiplica, vou colocar o x em evidência, o x que multiplica o menos x mais 1 for igual a zero. Tem duas possibilidades. A primeira é que o x vale a zero. Ou a segunda, que o menos x mais 1 vale a zero. Ou seja, que o x vale 1. Então, as raízes valem 0 e 1. Numa reta orientada, nós vamos colocar primeiro o 0 e depois 1. Colocar as raízes em ordem crescente. Muito bem. Quantas vezes o 0 é raiz? Uma única vez. Quantas vezes o 1 é raiz? Uma única vez. Então, ambas têm multiplicidade ímpar. Perfeito, perfeito. Quando x vale 0, a expressão vale 0. Quando x vale 1, a expressão vale 0. Tranquilo isso? Agora, nós só precisamos descobrir um sinal que nós conseguimos descobrir todos os outros. Perfeitamente. Como a gente vai descobrir um sinal para essa expressão? A gente vai substituir o 1000 no lugar do x. O 1000 está à direita do 1. O que acontecer para o 1000 acontece para todos os números que estão à direita do 1. Ah, é? Então vamos. Menos o 1000 elevado ao quadrado mais 1000 é negativo. Menos, perceba que o menos não está elevado ao quadrado. Menos 1000 ao quadrado é menos 1.000.000. Mais 1000. Opa, com certeza é negativo. Então, para valores de x à direita do 1, para qualquer valor de x à direita do 1, que eu substituir na expressão menos x ao quadrado mais x, o resultado da conta será negativo. Então, negativo. Multiplicidade ímpar, ocorre a alternância de sinais em torno do 1. Positivo. O 0 é a raiz. Com multiplicidade ímpar, ocorre a alternância em torno da raiz. Então, a esquerda do 0, negativo de novo. Queremos saber quando é o quê? Menor ou igual a 0? Vamos riscar. Será menor que 0 a esquerda do 0 ou a direita do 1? Será igual a 0 no 0 ou no 1. Conjunto solução, você pode escrever assim, ó. X elemento dos reais, tal que x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1. Aí na notação de intervalos reais, conjunto solução vai de aberto em menos infinito até fechado em 0. União, não se esqueça que o conectivo ou está associado à operação de união. Depois fechado em 1 e aberto em mais infinito. Tranquilo? Vamos para a próxima. Temos aqui outra inequação polinomial. Ela está pronta para ser resolvida? Não, porque a inequação só está pronta para ser resolvida quando seu segundo membro vale 0. Passe tudo o que está no segundo membro subtraindo para o primeiro. Ótimo. Vamos lá. X elevado ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x maior do que 0. Muito bem. Apareceu um polinômio do terceiro grau. Saiba, tente sempre fatorar o polinômio que aparece no primeiro membro, tá certo? Então vamos lá.
Por quê? Porque fatorando você enxerga as raízes desse polinômio de uma forma mais simples. Tudo bem? E aqui tem um caso clássico de fatoração, o fator comum em evidência. Quem é fator comum? O x. Colocando o x em evidência, fica x que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 2, maior do que zero. Agora vamos procurar as raízes. Veja, raiz é quem torna essa expressão igual a zero. Ótimo. Primeira possibilidade, se o x valer zero, a expressão inteira vale zero. Então, uma das raízes é x igual a zero. Ou, segunda possibilidade é que o x ao quadrado menos 3x mais 2 vale a zero. X ao quadrado menos 3x mais 2 pode valer zero. Sim? Ah, é? Vamos tentar adivinhar as raízes? Vamos ver. A soma das raízes vale menos b sobre a, 3. E o produto das raízes vale c sobre a, 2. Quais dois números que tem soma 3 e produto 2? Resposta: 1 e 3. Perdão. 1 e 2. Soma das raízes, 3. Produto das raízes, 2. Ótimo. Então, o 0 é raiz uma única vez, 1 é raiz uma única vez, 2 é raiz uma única vez. Coloque as raízes em ordem crescente. Aqui, x. Primeira raiz, 0. Segunda raiz, 1. Terceira raiz, 2. Quantas vezes o 0 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade da raiz 0, ímpar. Quantas vezes o 1 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade ímpar. Quantas vezes o 2 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade ímpar. Observe, eu não estou dizendo que o 2 é ímpar. Eu estou dizendo que a multiplicidade da raiz 2 é um número ímpar, porque 2 é raiz uma única vez. A multiplicidade da raiz é o número de vezes que a raiz ocorre. Ah, muito bem. Quando x vale 0, a expressão do primeiro membro vale 0. Quando x vale 1, a expressão do primeiro membro vale 0. E quando x vale 2, a expressão do primeiro membro vale 0. Ok. Eu só preciso descobrir um sinal que eu descubro todos os outros. Qual o número que eu vou substituir na expressão 1000? Substitui o 1000 no lugar do x. Qual foi o sinal? Positivo. O primeiro fator é positivo. Agora vamos pensar. 1000 ao quadrado. 1000 ao quadrado dá 1 milhão, turma. Menos 3 vezes 1000. 1 milhão menos 3.000 mais 2. 1 milhão menos 3.000 mais 2 dá positivo. Positivo vezes positivo deu positivo. Se deu positivo para o 1000, dá positivo para todos os números que estão no mesmo intervalo que o 1000. Onde está o 1000? À direita do 2. Então, essa expressão será positivo para todos os números que estão à direita do 2. Para qualquer número maior que 2 você substituir nessa expressão, o resultado da conta será positivo. Multiplicidade do 2, ímpar. Se a multiplicidade do 2 é ímpar, ocorre alternância de sinais em torno do 2. Então, negativo, ímpar de novo. Ocorre alternância positivo, ímpar de novo. Ocorre alternância negativa. Queremos saber quando a expressão será positiva. Responde, ela vai ser positiva. Ela será positiva entre o 0 e o 1 ou à direita do 2. Conjunto solução. X pertence aos reais, tal que 0 menor que x menor que 1 ou x maior que o 2. Tranquilo até aí? Bem simples mesmo? Então, vamos para a próxima. Um minuto que eu vou apagar a luz. Eu vou apagar os exercícios já resolvidos. Ok. Vamos apagá-los. Ok. Vamos apagar todos. E vamos para o próximo exercício. Bem tranquilo. Ok. Deixe-me secar. Ok. Próximo item. Item D.
Olha que coisa interessante. X ao quadrado menor ou igual a 1 sobre x. A pergunta é, essa inequação está pronta para ser resolvida? Resposta, não. Uma inequação só está pronta para ser resolvida quando o seu segundo membro vale zero. Ah, muito bem. Passe tudo que está no segundo membro subtraindo para o primeiro membro. Ok, vou passar. Teremos então x ao quadrado menos 1 sobre x menor ou igual a zero. Ok? É isso. Vamos lá. Sempre que aparecer variável no denominador, você não vai conseguir desaparecer com essa variável no denominador. Então, olhou para a inequação. A inequação tem variável no denominador, saiba, tente deixar no primeiro membro uma única fração. Tente deixar no primeiro membro uma única fração. Ok? Vamos deixar uma única fração. Teremos então mínimo. Tirei o mínimo, x. Dividido por 1x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Dividido por x1 vezes menos 1, menor ou igual a zero. Ótimo! E agora? Agora nós vamos procurar as raízes do numerador e as raízes do denominador. Ei, quando você observar que existe uma expressão de grau maior ou igual a 3, fica mais fácil de você encontrar as raízes quando você consegue fatorar essa expressão. Aqui nós temos uma expressão cuja fatoração é um caso clássico que todos devem conhecer. X ao cubo menos 1 é a mesma coisa que x ao cubo menos 1 ao cubo. 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo. Nós temos aqui uma diferença de 2 cubos, ok? Vamos abrir um espaço aqui para relembrar esse caso muito importante de fatoração. Como é que se fatora uma diferença de 2 cubos? A ao cubo menos b ao cubo é base do primeiro menos base do segundo, que multiplica base do primeiro ao quadrado mais base do primeiro, base do segundo, mais base do segundo ao quadrado. Percebam, a vezes a ao quadrado, a elevado ao cubo, mais a ao quadrado b, mais ab ao quadrado, menos a ao quadrado b, menos ab ao quadrado, menos b ao cubo. Exatamente esse. Primeiro ao cubo menos segundo ao cubo é o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tranquilo isso? Então, qual é a forma fatorada de x ao cubo menos 1 ao cubo? É o mesmo que x menos 1, que multiplica x ao quadrado, mais 1 vezes x, que dá x, mais 1, dividido por x, menor ou igual a zero. Agora vamos procurar todas as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. É importante? Sim, é importante. É importante saber as raízes do numerador e denominador, tá? Quem é a raiz do numerador? Vamos ver. Se está fatorado, se o primeiro fator valer zero, a expressão inteira vale zero. Quem torna a expressão x menos 1 igual a zero? Resposta, a raiz desse fator é o 1. Como ele é do primeiro grau, 1 é raiz uma única vez. Então, multiplicidade da raiz 1, ímpar. E quem é raiz desse fator? X ao quadrado mais x mais 1. Perceba que x ao quadrado mais x mais 1 tem o delta negativo. Delta é b ao quadrado menos 4ac menos 4, deu menos 3. Então, não tem raízes reais. Na resolução das inequações, nós temos interesse somente nas raízes reais. Então, aqui não há raízes reais. Ok? Quem é a raiz do denominador? Quem torna o denominador igual a zero, quem torna a expressão x igual a zero é o zero. Quantas vezes? Uma única vez. Multiplicidade da raiz zero, ímpar. Eu não estou dizendo que o x vale zero, estou dizendo que um valor de x que torna esse denominador igual a zero é o zero. É bom eu saber para dizer que nessa expressão o x não pode valer zero. Sim? Agora,
nós devemos colocar todas as raízes em ordem crescente. Quais são as raízes? O 0 e o 1. A multiplicidade da raiz 0 é ímpar, então ocorre alternância de sinais em torno do 0. A multiplicidade do 1 é ímpar, ocorre alternância de sinais em torno do 1. Agora tome cuidado. Por que nós descobrimos a raiz do denominador? Para mostrar que quando x vale 0, a fração x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 sobre x não existe. Você coloca aqui embaixo. Não existe essa fração. Agora, quando x vale 1, o numerador vale 0 e o denominador vale 1. Logo, a fração vale 0. Tranquilo? Ótimo. Então, agora é só descobrir um sinal que eu descubro todos os outros. Como é que a gente vai fazer para descobrir um sinal? Substituir um número no lugar do x. Qual o número que a gente sempre substitui? 1000. 1000 está à direita do 1. O que ocorrer para o 1000 ocorre para todos os números que estão à direita do 1. 1000 menos 1, positivo. 1000 ao quadrado mais 1000 mais 1, positivo. Substitui o x por 1000, 1000, positivo. Positivo vezes positivo dividido por positivo, deu positivo. Então, quando x vale 1000, a expressão é positiva. Então, x igual a 1000, expressão é positiva. Multiplicidade ímpar, então em torno do 1 ocorre alternância de sinais, negativo. Multiplicidade ímpar, em torno do 0 ocorre alternância de sinais, positivo. No 0 a expressão não existe. E no 1 a expressão vale 0. Queremos saber quando essa expressão será menor ou igual a 0? Então vejamos. Negativo, entre o 0 e o 1. Igual a 0 no 1. E no 0 é bola aberta, porque a expressão não existe quando x é igual a 0. Portanto, o conjunto solução será um intervalo real aberto em 0, fechado em 1. Vamos resolver mais uma. Item E. Vamos lá? 1 menos x ao quadrado elevado a nona vezes x elevado a sétima, que multiplica x ao quadrado menos 4. Dividido por x menos 2 vezes x à quinta vezes x mais 1. Maior ou igual a 0. Tá aí. Uma bela duena equação produto quociente. Primeira coisa, jamais simplifique variáveis numa inequação ou numa equação. Não importa se é equação ou inequação. Nunca simplifique. Ah, mas eu estou com vontade de simplificar. Segure a tentação. Não simplifique variáveis em equações e inequações, ok? Essa inequação está pronta para ser resolvida porque seu segundo membro vale 0, ok? Ótimo. Então, agora vamos procurar todas as raízes, tanto do numerador quanto do denominador, e suas respectivas multiplicidades, ok? Então, vamos lá. 1 menos x ao quadrado elevado a nona. Ei, se você quer saber as raízes da expressão 1 menos x ao quadrado elevado a nona, basta descobrir as raízes da base, tá certo? Quais são as raízes de 1 menos x ao quadrado? 1 menos x ao quadrado será igual a 0 quando x ao quadrado for igual a 1. Então, as raízes são 1 e menos 1. Só que quantas vezes cada uma? Como está elevado a nona, será 9 vezes cada uma. 1 será raiz 9 vezes e o menos 1, 9 vezes. Então, raízes da primeira expressão, do 1 menos x ao quadrado elevado a nona, serão 1 e menos 1. Qual é a multiplicidade de cada uma delas? 9. Do 1 e do menos 1. Percebam, quais são as raízes de 1 menos x ao quadrado elevado a 1? 1 e menos 1, porque é uma expressão do segundo grau, o polinômio do segundo grau tem duas raízes. Quais são as raízes de 1 menos x ao quadrado elevado ao quadrado? 1 menos x ao quadrado elevado ao quadrado é um polinômio do quarto grau, tem 4 raízes. 1 será raiz 2 vezes, menos 1 2 vezes. 1 menos x ao quadrado elevado ao cubo. 1 será raiz 3 vezes, menos 1 3 vezes. 1 menos x ao quadrado elevado a n. O 1 será raiz n vezes, o menos 1 n vezes. Quem é a raiz de x elevado à sétima? Eu estou na sequência, hein? Quem torna o x à sétima igual a 0? O 0.
O zero que substitui no x, do x à sétima, torna esse fator igual a zero. Sim? Quantas vezes? 7 vezes. Quem é raiz de x ao quadrado menos 4 elevado a 1? O 2, uma vez. O menos 2, uma vez. Quem é raiz do x menos 2 elevado a 1? O 2, uma vez. Quem é raiz do x elevado à quinta? Do x elevado à quinta é o 0, 5 vezes. E quem é raiz do x mais 1? É o menos 1, uma vez. Ela é do primeiro grau. O que me importa é o valor total da multiplicidade. Agora, então, vamos colocar as raízes em ordem crescente e ver quando vale zero e quando não existe. Qual é a menor das raízes? O menos 2. Está aqui. O menos 2 só ocorre nessa posição, sim? Tudo bem? Então, ela é raiz quantas vezes? Uma única vez. A multiplicidade do menos 2 é ímpar. Ótimo. Quando x vale menos 2, o numerador vale zero. Por quê? Porque se x vale menos 2, menos 2 ao quadrado menos 4 dá zero. Se esse fator vale zero, o numerador inteiro vale zero. E menos 2 não torna o denominador igual a zero. Então, quando x vale menos 2, o numerador vale zero e o denominador é diferente de zero? Sim. Então, a fração valerá quanto? Zero. Qual é a próxima? Menos 1. Menos 1 é raiz no numerador 9 vezes. Mas menos 1 é raiz no denominador uma vez. Então, o total de vezes que o menos 1 é raiz, 10 vezes. Então, o menos 1 é raiz, um número par de vezes. Observe que o menos 1 torna o denominador igual a zero, porque se x é igual a menos 1, então quer dizer que menos 1 mais 1 vale zero. Se esse fator vale zero, o denominador inteiro vale zero. E quando o denominador vale zero, a fração não existe. Próxima, o zero. O zero é raiz no numerador 7 vezes e no denominador 5 vezes. O zero é raiz no numerador 7 vezes, no denominador 5 vezes. Então, o total de vezes, 12 vezes. Multiplicidade par. Como o zero torna o denominador igual a zero, porque se x é igual a zero, x à quinta é zero. Se esse fator vale zero, o denominador vale zero. E se o seu denominador vale zero, a fração não existe. Próxima raiz, 1. 1 é raiz somente no numerador. Quantas vezes? 9 vezes. Sim? Então, a multiplicidade da raiz 1 é ímpar. 9 vezes 1 é raiz. 1 torna o numerador igual a zero, mas não torna o denominador igual a zero. Então, quando x vale 1, a fração ficará 0 dividido por um número diferente de 0, que dá 0. Depois, próxima raiz, 2. 2 é raiz no numerador uma única vez e no denominador mais uma vez. Ó, quais são as raízes de x ao quadrado menos 4? 2 e menos 2. E de x menos 2, 2. 2 é raiz uma vez no numerador, outra no denominador. Então é raiz duas vezes, logo a multiplicidade do 2 é par. Como 2 transforma o denominador em zero, então quando x vale 2, não existe a fração. Ok. Lembre-se, em torno de raiz com multiplicidade ímpar ocorre alternância de sinais. Em torno de raiz com multiplicidade par não ocorre alternância de sinais. Nós só precisamos descobrir um único valor, que nós descobrimos todos os outros. Qual número nós vamos substituir na expressão? Resposta, 1000. 1000 está à direita do 2. O que ocorrer para o 1000 ocorre para todos os números que estão à direita do 2. Vamos lá? Nós estamos interessados no sinal da conta e não no valor numérico dela. Então vamos lá. 1 menos 1000 ao quadrado. 1 menos 1000 ao quadrado dá negativo. Negativo elevado à nona. Negativo. Então o primeiro fator fica negativo quando substituímos o x por 1000. 1000 elevado à sétima é um número positivo. 1000 elevado ao quadrado menos 4 é positivo. Sobre. 1000 menos 2, positivo. 1000 elevado à quinta, positivo. 1000 mais 1, positivo. O numerador será menos vezes mais, negativo. O denominador mais vezes mais, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Logo, para o 1000, quando eu substituo 1000 nessa expressão,
o sinal da conta é negativo. Então, à direita do 2, o 1000 está à direita do 2, tudo que acontece para o 1000 acontece para todos os números à direita do 2. A direita do 2 ela é negativa. Multiplicidade do 2 par, não ocorre alternância de sinais, negativo. Do 1 ímpar ocorre, positivo. Do 0 par, não ocorre, positivo. Do menos 1 par, não ocorre alternância de sinais, positivo. Do menos 2 ímpar, ocorre alternância de sinais, negativo. O que nós queremos saber? Queremos saber quando essa fração será maior ou igual a zero. Vamos riscar? Ela será maior ou igual a zero. Vamos ver? Entre o menos 2 e 0 será positiva. Entre o menos 2 e menos 1 será positiva. Entre menos 1 e 0, positiva. Entre o 0 e 1, positiva. Serve quando vale 0? Sim. Então, serve o menos 2, serve 1. Não serve quem? Não serve quando não existe. Não serve o menos 1 e não serve o 0. Então, o conjunto de solução pode ser assim, ó. X elemento dos reais, tal que. Vamos lá? Olhe bem. Vamos ver o que serve. Menos 2 menor ou igual a x, menor que menos 1. Menos 2 menor ou igual a x, menor que menos 1. Ou menos 1 menor que x, menor que 0. Menos 1 menor que x, menor que 0. Ou 0 menor que x, menor ou igual a 1. Poderia ser assim. Menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. E x diferente de menos 1 e x diferente de 0. Tudo bem? Poderia, inclusive, ser assim, ó, conjunto solução. É o intervalo que vai de fechado em menos 2 até fechado em 1, menos o conjunto com os elementos menos 1 e 0. Essa é uma subtração de dois conjuntos. É verdade, serviria. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!